João capítulo 15, verso 16, diz assim: Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei aí, e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que lhe pedirdes em meu nome. Diga comigo: frutificação. O propósito da minha vida. Mais uma vez, diga frutificação. Nosso propósito de vida. Digo, nosso propósito de vida é frutificar. Versículo 16, irmãos, aqui do capítulo de número 15 do Evangelho de João, Jesus ele mostra o propósito de nossa existência como cristãos aqui nessa terra. Olha só, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Nenhum filho de Deus nessa terra, nenhum filho de Deus que está aqui nessa terra está sem propósito. Amém? Quando nos tornamos filhos de Deus, quando fomos gerados em Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus, a nossa vida recebe um propósito específico. A nossa vida passa a ter um propósito específico. E muitas vezes, nos momentos de dissabores, nos momentos de angústia, naqueles momentos de vazio da alma causado, muitas vezes, pelo simples fato de ser humano, e você que é crente, você precisa entender isso, que você é humano, que você é ser humano. No momento que você fica vazio do Espírito Santo, a sua alma fica vazia. Por isso que Paulo diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo continuamente. Então, às vezes, um vazio de alma pelo simples fato da pessoa ser humano, ou por algum problema que a vida proporcionou, controla as crianças aí para não atrapalhar os adultos a ouvir a palavra, e ainda não foi superado, muitos são levados a questionar qual é o propósito da sua existência, qual é o propósito das suas vidas. Muitos têm questionado diante de Deus, por que eu existo? Não é? Qual a razão da minha existência? Mas eu queria que você, nesta noite, através da palavra de Deus, você saísse daqui convencido pela palavra, pelo Espírito Santo através da palavra, que eu e você existimos com um propósito específico. Eu e você existimos para frutificar, para dar frutos. E esses frutos que nós produzimos são frutos permanentes. Amém? Então, olha só, dentro deste propósito da frutificação, dentro deste propósito da frutificação, que eu existo para frutificar, nós precisamos atentar para pelo menos 3 ou 4 verdades que estão aqui neste versículo que nós lemos. Olha só, Jesus diz que o propósito da nossa existência, que Ele nos designou, foi para frutificar. Para aumentar a nossa fé e para que eu tenha consciência que eu sou capaz de frutificar, que não existe nenhum cristão que seja incapaz que seja capaz de não produzir fruto, que seja incapaz de frutificar. Nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que foi para esse propósito que o Senhor nos estabeleceu aqui nesta terra, para dar frutos. Agora, além do propósito ser esse, precisamos compreender que o nosso propósito é esse, mas foi o Senhor que nos escolheu para tal. Amém? Olha só, o propósito da minha existência nessa terra é dar fruto. Mas eu existo nessa terra para dar fruto, é o meu propósito de vida, mas esse propósito não foi eu que estabeleci. Eu não existo por acaso, eu não sou fruto de uma coincidência e nem da sorte. Eu existo aqui. O meu propósito de vida é frutificar, é dar fruto, porque foi o Senhor
que me escolheu para isso. Amém? Diga, foi o Senhor que me escolheu para dar fruto. Jesus diz, olha, não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Amém? E ser escolhido para algo normalmente se constitui um privilégio. É verdade ou não é, irmãos? Quando alguém diz, olha, eu fui escolhido para tal. Quando nós somos escolhidos para algum propósito, normalmente nós fomos tirados do meio dos demais para aquele propósito específico. Isso acontece lá no seu local de trabalho, quando alguém é escolhido, por exemplo, para assumir uma responsabilidade maior, um cargo de chefia, resolver algum problema. Quando alguém é escolhido para liderar alguma coisa, exercer uma função mais relevante lá no seu local de trabalho, isso acontece todos os dias. E todos aqueles que são escolhidos se sentem privilegiados. Na verdade, os políticos, eles têm uma tática. Eles brigam para ser candidato, né? A briga começa lá no diretório do partido, para ser candidato. É um traindo o outro, derrubando o outro para não ser candidato. Você não vê político batendo no peito e dizer, eu sou candidato. Já viu? Não vê. Você só vê ele dizer que é candidato nos 45 minutos do segundo tempo. Depois que o nome dele está aprovado, senão eles derrubam ele. Mas eles têm uma tática. Eles brigam para ser. Depois que eles conseguem, eles usam a seguinte expressão: eu fui escolhido pelo meu partido para ser candidato ao cargo tal. Não é assim, Valdinei? Não é verdade? Esses aí que estão, por exemplo, no poder, no mandato, está terminando o mandato e pergunta, você é candidato à reeleição? Não, eu fui escolhido para trabalhar, não estou preocupado com isso, mas ele está brigando nos bastidores para aquilo. Aí quando ele se torna candidato, ele diz, mas foi o meu partido que me escolheu. Então, ser escolhido é um privilégio. E quando nós somos escolhidos por seres humanos, esses seres humanos podem errar na escolha. É verdade ou não é? É verdade ou não é? O ser humano pode errar na escolha, pode escolher de alguma forma equivocada, pode escolher alguém que não irá corresponder, pode escolher alguém que não tenha capacidade para tal. O ser humano pode errar na escolha, mas nós precisamos compreender que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor não erra. Amém? O Senhor não erra. Então eu preciso compreender que eu fui escolhido pelo Senhor. Se eu fui escolhido pelo Senhor, eu sou capaz de produzir frutos. Amém? Mesmo que as condições não sejam favoráveis. Mesmo que a minha capacidade diga que eu não sou capaz. Mesmo que eu não tenha coragem para tal. Mesmo que eu não tenha habilidade para tal. Mas se o Senhor me escolheu e eu me esforço, eu sou capaz de produzir fruto. Amém? Diga comigo, eu sou capaz de produzir, porque foi o Senhor que me escolheu. Olha só, independente de nossas debilidades, independente de nossas limitações, de nossos medos, nós precisamos abraçar o nosso propósito de vida, porque foi Ele que nos escolheu. Amém? E normalmente, na história bíblica, Deus nunca escolheu aquele que era mais capacitado. O mais capacitado que Deus escolheu foi Saulo. Mas o Senhor teve que jogar ele lá no pó, para ele pegar toda a sua capacidade e considerar como esterco, como ele mesmo disse, para depender inteiramente do Senhor. Mas na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus e que eles achavam que eles não davam conta de desempenhar
tal chamado, de desempenhar tal tarefa, tal responsabilidade para a qual eles foram chamados. Um exemplo é o profeta Jeremias. Quando Deus escolhe Jeremias para o ministério profético, o Senhor chega para ele e diz: Jeremias, cheguei para falar contigo. Olha, Jeremias, antes que eu te formastes no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei às nações, eu te dei por profeta. Olha só, irmãos, Deus falando para Jeremias isso: Jeremias, antes que você fosse formado, eu te conheci, eu te chamei, eu te santifiquei às nações por profeta. Antes que você saísse da madre da sua mão. Jeremias olha para as suas limitações. Ele, que era um rapaz muito novo ainda, ele diz assim: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Jeremias, irmãos, ele não tinha nenhuma capacidade humana para tal. Mas olha a resposta do Senhor para Jeremias, no capítulo 1, versos 7 ao 9. Mas o Senhor lhe respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos nos dispor. Nós precisamos avançar. Não confiado na nossa qualificação, na nossa capacidade, mas é sabendo que à medida que eu dou um passo de fé, o Senhor vai me capacitando. E eu vou avançando. Amém? E o propósito de Deus vai sendo cumprido na minha vida. E eu vou frutificando. Eu vou produzindo fruto e cumprindo o propósito pela qual o Senhor me estabeleceu. Moisés também foi assim. Os irmãos se lembram de Moisés, o legislador Moisés. Aquele homem que estava lá no deserto de Midian. E aí o Senhor então aparece para ele e diz a ele: Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito, para libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés vira para o Senhor e diz: ah, Senhor, eu não sou eloquente. Eu não sei falar, nunca fui eloquente, Senhor. Ainda depois que falasses ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar. Essa escolha do Senhor na minha vida não tem lógica. O Senhor vira para Moisés e disse: quem faz a boca do homem, Moisés? Quem é que faz a boca do homem? Êxodo capítulo 4, verso 11 e 12. Quem é que faz o mudo, Moisés? Ou surdo, ou que vê, ou cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Amém, irmãos? Se Deus escolhe Moisés, que era um gago, que não dava conta de falar, imagine eu e você. Amém? Nós fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto. O Senhor nos escolheu. Depois que o Senhor nos escolhe, Ele nos nomeia, Ele nos nomeou para darmos frutos. Esse verbo nomear, irmão, significa designar, estabelecer. O Senhor nos designou nessa terra, Ele nos estabeleceu com esse propósito. Foi para esse fim que nós fomos estabelecidos como filhos de Deus aqui nessa terra. Foi para dar fruto. Esse foi o fim pelo qual nós fomos designados e estabelecidos aqui. Esse é o propósito da nossa existência aqui na terra. Nós existimos para frutificar, para dar fruto. E se frutificar é o propósito de Deus na minha vida, não podemos nos contentar com algo diferente. Dar fruto é parte de nossa natureza. Amém?
Amém, irmãos? Faz parte da nossa natureza. Todas as promessas que tem na Bíblia para nós, tudo que tem lá é para você, para todos nós. Nós precisamos nos agarrar a ela. Foi para isso que eu existo. O Senhor prometeu, foi para mim. Amém, irmãos? Nós precisamos nos agarrar com fé nisso. E não podemos aceitar nada diferente daquilo que está na palavra de Deus. Amém? Não podemos aceitar nada diferente, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, mesmo que o nosso histórico familiar seja um histórico terrível como o meu. Mas nós não podemos aceitar. Seja as circunstâncias mentirosas, a Bíblia diz, aliás, seja todo mundo mentiroso e Deus verdadeiro. As circunstâncias estão dizendo de um jeito, a realidade humana está dizendo de um jeito, mas essa realidade é mentirosa. Ela é mentirosa. Está dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou frutificar, que eu não vou ser abençoado. Mas essa realidade, esse sentimento é mentiroso. Verdadeiro é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, se o meu propósito é dar fruto, eu não posso me contentar com nada diferente. Os irmãos estão compreendendo o que é o princípio de fé? Amém, irmãos? Não posso me contentar com nada diferente. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu rejeito todo obstáculo, todo impedimento que impede a minha vida de dar fruto. Toda resistência caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu nasci, eu fui estabelecido por Cristo para frutificar. Amém? Fomos estabelecidos por Ele para frutificar. E devemos frutificar onde nós fomos plantados. Onde foi que você foi plantado? Qual foi a família que você foi plantado? Devemos frutificar na família, entre os nossos. Amém, irmãos? A bênção de Deus, a promessa de Deus é para mim e para os meus. Amém, meus irmãos? É para mim e para os meus. E eu não posso abrir mão da bênção de Deus para mim, nem na vida dos meus familiares. Diga comigo, eu preciso frutificar na família. Eu preciso frutificar no trabalho. Sabe qual é a promessa de Deus para você? Se você se enquadrar dentro dessa palavra, você será o melhor aonde você estiver trabalhando. Todas as oportunidades, elas virão para você. É você que vai ocupar um lugar de destaque. Mas para isso você precisa viver os princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? Me lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, só o que eu tinha era problema e deficiência, não tinha muita capacitação. Nas premiações, eu estava sempre no pódio. Um dia, final do ano de 2017, fui premiado entre 30, o mais inexperiente, fiquei em 7º lugar entre 30 experientes, né? Gente experientíssimo do mercado imobiliário. Aí eu peguei a palavra e disse, foi o meu Deus que fez isso. O dono da imobiliária pegou o microfone e disse, realmente é Deus na vida do Manuel. Porque ele sabia que eu não tinha muita capacidade humana. Amém, irmãos? Mas eu tinha fé. Amém? Fé e trabalho. Fé, trabalho e honestidade. Fé, trabalho e seriedade. Fé e trabalho e persistência. Amém, irmãos? E colocando diante do Senhor, Senhor, o Senhor tem que fazer assim. E o Senhor fazia. Eu dizia, foi o Senhor que fez. Amém, irmãos? Amém? Diga comigo, eu preciso dar fruto no trabalho. Amém, irmãos? Então você precisa ser o melhor empregado. Você precisa vestir a camisa daquela empresa que você trabalha.
Você precisa amar o lugar que você trabalha mais do que o próprio dono. Você precisa abençoar o seu patrão. Amém? E Deus vai abençoar a sua vida. Esse é o princípio bíblico. Amém? Precisamos frutificar na sociedade. Produzir frutos que influenciem aqueles que estão ao redor de nós. Que influenciem a sociedade que nós estamos vivendo. Precisamos dar fruto no reino de Deus. Precisamos gerar frutos. Precisamos gerar filhos espirituais. Precisamos dar fruto lá no pequeno grupo. Você precisa dar fruto no pequeno grupo lá. Não espere apenas ser cuidado pelo líder. Você não pode ser criança a vida inteira precisando de alguém trocar suas fraldas, emburrando. Precisa crescer, precisa dar fruto. No pequeno grupo, no discipulado, no evangelismo. Amém? Nós fomos gerados para isso. Nós fomos estabelecidos para isso. Nós somos uma árvore frutífera. Amém? Nós estamos enxertados na figueira que é Jesus. Numa árvore frutífera. O papel dos galhos é gerar fruto. Essa é a função dos galhos de uma árvore. Amém, irmãos? Então eu preciso crer nisso. Amém? Eu preciso crer nisso. Aí Jesus diz o seguinte: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos designei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, irmãos? Então olha só. Qual é o propósito de Deus? Na nossa vida, na vida do crente abençoado. Sabia que crente abençoado não vive de milagre? Não. Está pedindo para Deus fazer milagre na minha vida, se a minha vida já é um milagre. Se eu não tenho necessidade de comida, se as minhas necessidades são supridas. Então veja bem, diz que o fruto é permanente, não é? Então diga comigo, a bênção não deve ser passageira. Ela deve ser permanente. Amém, irmãos? Você deve viver debaixo da bênção. Olha só, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha vida financeira, não é apenas para estar uma bênção. Ah, irmão, minha vida está uma bênção. Não é para estar uma bênção. É para ela ser uma bênção. Amém? Minha vida é uma bênção em todos os aspectos. Em qualquer estação do ano. Em qualquer dia do ano. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Meu pequeno grupo, meus discípulos, não é apenas para estar uma bênção. Ô irmão, agora está uma bênção. Não, é para ser uma bênção. A bênção é permanente. As pessoas que ganhei para Jesus, e ainda vou ganhar, elas entrarão no céu junto comigo, porque elas não ficarão pelo caminho. O fruto vai permanecer. Jesus diz, e esse fruto, para que o fruto permaneça. Quando eu me encontrar com Jesus no céu, para a prestação de conta dos talentos que Ele colocou em minhas mãos, eu apresentarei a Ele os frutos permanentes. Amém? Está aqui o Senhor, o que tu me destes. Me destes 1, eu multipliquei por 2. Me deste 2, eu multipliquei para 4. Me deste 5, eu multipliquei para 10. Me deste 10, eu multipliquei para 20. Para 1000, para 2000. Amém, irmãos? Porque nós fomos estabelecidos com esse propósito. Vamos ficar de pé. Vem cá, grupo de louvor, correndo, vamos cantar. Diga, foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me estabeleceu para dar fruto. E esse fruto é permanente. Vamos, todo mundo, diga comigo, com fé, irmão. Tome posse da palavra, diga em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo que a minha vida não vai estar apenas uma bênção, mas ela vai ser uma bênção em todas as áreas. Diga comigo, eu vou frutificar na família, no trabalho,
na sociedade, na faculdade, no reino de Deus. Diga: eu vou frutificar. Diga: eu vou ganhar almas para o Senhor. Diga: eu vou pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, enquanto você ora, os meninos começam a cantar. Começa a orar, fala com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero frutificar. Diga para o Senhor, diga. Fale para o Senhor a área da sua vida que está estéril, que não tem dado fruto. Diga para Ele agora nessa oração, diga, talvez na família, talvez no trabalho, talvez a sua vida espiritual tenha sido um deserto. Talvez você não tenha produzido os frutos que você foi chamado para produzir. Coloque diante dele na noite de hoje. Diga para ele, diga. Enquanto o grupo de louvor canta essa canção, o Espírito Santo vai transformando a sua oração em incenso e vai conduzindo diante do Pai. Amém? Ore em nome de Jesus. Use o nome de Jesus como instrumento para que o milagre aconteça na sua vida, para que você se torne frutífero, para que a sua vida produza muitos frutos, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Foi para isso que você nasceu. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser estéril. Você não nasceu para ser fracassado. Você nasceu para produzir frutos, e frutos permanentes, e frutos permanentes, e frutos permanentes. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pela tua igreja, Pai, que coloca diante de ti a sua vida nessa noite. Visita, meu Deus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Vem curando, ó Pai, toda esterilidade. Vem curando, Senhor amado, Senhor querido. Cura, Senhor, toda esterilidade. Cura, Senhor, toda esterilidade, Senhor. Faça, meu Deus, os teus filhos frutíferos. Frutífero, frutífero em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor na tua vida. Eu declaro que você vai produzir muitos frutos, porque foi para isso que você foi estabelecido. Foi para isso que o Senhor te colocou nessa terra. Foi para isso que o Senhor te designou. Em nome de Jesus. Abertos, os bilhões cercados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Misture a sua oração com essa canção. Cante ao Senhor. Diga para Ele que você está aqui. Diga para Ele que você não vai desistir. Cantando, diga. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui. Deixa essa canção sair do fundo do seu coração para o Senhor. Faça dessa canção uma oração. Faça. Levante-se, levante-se. Cante, cante. Diga que vá até o fim. Eis-me aqui, Eu irei até o fim. eis-me aqui. Se você não desistir, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Até o fim. A bênção do Senhor vai te acompanhar. Cante. Eis-me aqui, eu irei até o fim.
rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Fecha teus olhos. No nome de Jesus, eu declaro que todos os grilhões na sua vida estão quebrados. Em nome de Jesus eu declaro tudo aquilo que te impedia de frutificar está nulo, destruído na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu libero a sua vida agora. Você está livre. Através do poder da palavra, do nome de Jesus, instrumento para isso, eu declaro que você está livre, que você está liberto, que a bênção do Senhor vai te acompanhar e você vai frutificar. Eu declaro que os teus filhos serão uma bênção, eles serão melhores do que você. Eu declaro que a tua esposa será como uma videira frutífera. Eu declaro que tu serás abençoado, tu se destacarás entre milhares, assim como Salomão. A Bíblia diz que Sunamita olhava para Salomão e dizia: o meu amado, ele se destaca entre milhares. O meu amado se destaca entre milhares. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, que toda a sorte de bênção, todas as ferramentas necessárias para a tua frutificação, o Senhor coloca na tua vida, nas tuas mãos, a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. A vitória é nossa, Deus é por nós. Operando Deus, Deus abençoe. Vão em paz, seja abençoado em nome de Jesus.